Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Hoje, nossa live de número 19. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí pouco abordado, né? Infelizmente, a gente devia conhecer um pouco mais sobre esse tema aí desde a nossa graduação. A gente vai falar aí sobre os nossos aspectos jurídicos da responsabilidade do profissional de saúde, então um tema aí pertinente não só para fisioterapeutas, mas como para qualquer profissional da saúde que esteja ativo. E quem vai participar aí com hoje, meu amigo lá de João Pessoa, professor Dr. Dostoiévski, que é fisioterapeuta e advogado. Deixa eu colocar ele aqui já para conversar com a gente, dar uma boa noite. E aí, meu amigo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ivens? Boa noite, né? Um prazer enorme estar aqui conversando com você. É sempre um prazer recebê-lo aqui em João Pessoa. E estamos aí, né? Conversar sobre um tema extremamente importante, um alerta acima de tudo, né? E espero aí poder estar aí à altura para a gente poder fazer algumas provocações, algumas reflexões. Espero que a gente consiga atingir essa meta. É, cara, é o que eu mais espero. Primeiramente, né, obrigado aí por ter aceito o convite para participar da live, né? Inclusive, o tema da live, o convite surgiu justamente por um aspecto prático, surgiu ali da vida real, né? De algumas situações que a gente estava vendo, vivenciando, aí surgiu essa conversa aí, é a proposta da live, então já agradecer aí de antemão sua participação. Espero que a gente consiga aí, né? Que você consiga aí nessa aula chegar nesse nosso objetivo aí de provocar e fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre esse assunto aí, né? Isso. É isso que a gente vai tentar aí e vamos lá, vamos é, na expectativa aí de que a gente tenha um bom público, ou se não agora, mas depois também para assistir. É importante porque é um tema que todos devem saber, todos os profissionais de saúde precisam ter um pouquinho de conhecimento acerca desses aspectos para trabalhar numa perspectiva profilática, preventiva, e aí a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho de uma forma extremamente harmônica e na paz. É isso que a gente espera. Esse é um ponto bom, né, da gente estar ali no YouTube, manter esse vídeo no YouTube, porque às vezes no primeiro momento talvez muita gente não reconheça a importância do tema, mas quando a gente mantém o tema ali, as pessoas vão tendo situações, vão tendo recorrências e talvez aí a gente desperte esse interesse num futuro próximo aí e obviamente a gente sabe a importância de fazer a diferença para uma pessoa já é importante, né, meu amigo? E aí, Perfeito. cara, vou deixar você à vontade aí para você iniciar a sua aula, você se apresentar mais profundamente aí, contar um pouquinho aí de você e fique à vontade aí quando quiser compartilhar seus slides, tá bom? Perfeito, Ives. Deixa eu só já colocar aqui no ponto. Ah, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui, porque eu já começo trabalhando aqui com vocês para que a gente possa já fazer um link aqui já direto com o tema. Então, boa noite a todos, né? Agradecendo mais uma vez aí a participação. Meu nome é Dostoiévski Andrade, eu sou aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu sou fisioterapeuta, né? Consegui aliar essa profissão que eu comecei há mais de 20 anos, né? Eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, trabalho na terapia intensiva também, já sou um veterano aqui em João Pessoa, na Paraíba, trabalhando com fisioterapia em terapia intensiva, sou especialista em terapia intensiva, mas aliei, assim que eu me formei, a uma outra formação acadêmica, que é a do curso de Direito, né? Então, além de fisioterapeuta, eu sou advogado, eu sou mestre em Direito, eu consegui, na verdade, fazer um alinhamento dos saberes que eu adquiri durante anos na área da saúde e consegui fazer um link, uma ponte com o direito, e hoje eu trabalho especificamente fazendo esse alinhamento, ainda continuo fazendo esse alinhamento nos meus estudos, nas minhas pesquisas, que se refere ao direito médico. Eu sou especialista em direito médico, eu sou professor também de medicina legal, sou professor universitário aqui em João Pessoa, né? Sou professor do curso de fisioterapia do curso de direito,
e o foco principalmente é em direito penal, direito civil e nessas questões relacionadas à saúde. Atualmente, eu estou muito envolvido com a docência e o meu trabalho na área do direito é mais de fazer consultoria nessa área para que eu possa estar contribuindo aí com profissionais do direito que são leigos na área de saúde, e aí eu venho para ajudar e contribuir aí nas defesas, tá? E na elaboração das teses que esses advogados, esses profissionais precisam expor em suas audiências, né? Mas o tema hoje, Ivens, a gente vai abordar de altíssima relevância, super importante, porque eu vou logo colocando aqui, expondo, né, logo de cara, fazendo um grande alerta, né, para a gente poder entender alguns aspectos desse embrincamento envolvendo a saúde e o direito, né, as questões da justiça. E a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade envolvendo atos e procedimentos envolvendo a ação de profissionais de saúde e seus impactos no mundo jurídico. Tá? Até então, quando a gente olha essa balança, né, e vê esse coração em cima aí das balancinhas do direito equilibrada e esse símbolo representando, né, a união dessas duas grandes ciências, da qual são profissões historicamente, né, muito antigas, mas que nos últimos tempos elas vêm vivendo em conflito. Tá? E esse conflito eu quero perpassar aqui e apresentar para vocês com o objetivo justamente de tentar descortinar algumas coisas envolvendo esse mundo, né, da geração de conflitos na ação na ação médica e de profissionais de saúde e as suas repercussões e impactos, né, no mundo jurídico. E é isso que a gente vai abordar nesse encontro de hoje, tá bom? E aí, eu vou tentar, na verdade, fazer um apanhado, passando um pouquinho sobre o histórico, né, de por que esse excesso de demandas judiciais envolvendo profissionais de saúde está tão aumentado, né, tá tão robustamente elevado, e a gente vai tentar explicar por que isso está acontecendo, por que esse fenômeno é um fenômeno... Opa, pois não? Posso sim, só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, coloquei. Estava tão empolgado, Ives. Obrigado, hein? E aí, ah, perfeito. Já deu? Pronto. E aí, Ivens, eu vou passar aqui, eu vou, na verdade, desculpa. Aí eu vou perpassar aqui por esse histórico para justamente explicar alguns fenômenos, esse fenômeno, né, que está acontecendo nos últimos anos do excesso de demandas judiciais envolvendo as atividades em saúde, né? Então, por que está acontecendo? Né, quais são as causas, os fatores, né, que vêm levando a esse excesso, assim, quase que banal, né, da judicialização da saúde? Então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de responsabilidade, o que é essa questão de responsabilidade no contexto jurídico, principalmente no campo civil, penal e administrativo, e alguns aspectos jurídicos envolvendo as nossas ações, os nossos movimentos no campo profissional e de como isso, na ocorrência de um erro de procedimento ou um erro médico, isso pode gerar alguns problemas para o profissional, tá certo? No contexto envolvendo o próprio direito. E, claro, como a gente pode se prevenir? Que, na verdade, é uma orientação, um norteamento que eu vou tentar passar para vocês com o objetivo da gente evitar todos os problemas que eu vou elencar durante todo o processo de exposição nessa live. Então, veja, a responsabilidade é saber distinguir o certo do errado. Claro que todos sabemos o que é certo e o que é errado, nós somos conscientes, estamos orientados no que se refere a todos os atos, porque fomos formados, né, conseguimos ter prerrogativas adquiridas pelas competências e habilidades proporcionadas na nossa formação, e a gente consegue, portanto, distinguir certo de errado e ter a consciência, claro, de sempre fazer a escolha certa. Por quê? Porque a gente está lidando, acima de qualquer coisa,
com vidas, com saúde, com qualidade de vida, com possibilidades de retomada e de resgate de vidas em situação de enfermidade para retomada da sua vida social. Muitas vezes, para pessoas, vida é isso, não é vida orgânica. Vida orgânica mais vida social é a plenitude. Então, muitas vezes, essa retomada da vida social é algo que a gente precisa estar empreendendo, e a escolha certa em fazer o certo, principalmente no que se refere à questão de saúde, é algo que tem que ser inerente a todo profissional de saúde. Daí, então, a importância de que todos têm que ter a consciência de ter a escolha certa na hora de realizar os seus procedimentos. E aí é importante nessa introdução descobrir por quê, né? A gente tem um histórico de um aumento de incidências de ações judiciais envolvendo profissionais de uma forma tão assustadoramente, né, aumentada, tá? Então, esses números são um pouquinho assustadores e impactam, e é a sensação que eu quero gerar aqui no nosso público, Ivens. Então, a gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça que registra 90 novos processos relacionados a matérias de erro médico e de procedimentos em saúde por dia, né? Ou seja, 4 processos novos por hora no ano só de 2009. Então, esse é um registro novo do Conselho Nacional de Justiça que faz, na verdade, um levantamento anual, né, das características e naturezas das demandas judiciais envolvendo ali a inserção dessas ações nos fóruns das capitais e de outras cidades, e esses dados depois são repassados, né, para o próprio site do Conselho Nacional. Então, atualmente, 10% dos profissionais de saúde no Brasil respondem a algum tipo de processo contra 5% nos Estados Unidos. Veja só, Ivens, se a gente for parar para pensar, o nosso direito é super influenciado pelo direito americano. O direito americano, nessa questão da responsabilidade, ela é super famosa, antiga, histórica. A gente tem nós temos uma indústria eles têm, né, uma indústria de indenizações que são extremamente elevadas, que faz com que o modulamento do comportamento do americano venha muito por essa questão da inflexibilidade e quase implacável direito americano no sentido de nas sentenças você ter sentença de indenizações elevadíssimas. Então, de alguma forma, nós estamos estamos à frente dos Estados Unidos. Há 15 anos, 1 a cada 20 desses profissionais era processado. Hoje, 1 a cada 5 são processados. Então, é uma enormidade, né, que chama a atenção e que faz com que a gente, né, precise pensar o que está acontecendo, né? Então, nos últimos 10 anos, o aumento de processos contra profissionais de saúde, seja dado de uma outra doutrina que eu peguei, superou uma margem de 1.600%. Então, é uma enormidade, coisa que a gente não via há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, essa quantidade de demandas, o que, de alguma forma, Ives, torna essa judicialização envolvendo vários contextos de saúde, inclusive de profissionais e de hospitais, algo que chama a atenção. E aí eu queria explicar quais são os motivos. Vamos tentar explicar, porque a doutrina jurídica, junto com a médica também, ela tenta, na verdade, buscar uma luz aí para entender o que está acontecendo. E aí a gente tem aí um perfil, né? Quais foram as transformações pela qual o perfil de um profissional de saúde mudou durante o transcorrer da história. Então, essa mudança sucessiva de perfil profissional aconteceu por vários fatores, e é isso que eu vou elencar agora, e, na verdade, seria, portanto, um dos pontos que representa hoje o significativo aumento dessas demandas judiciais e o avanço do Poder Judiciário rumo a uma concessão cada vez maior de indenizações vultuosas, né? Então, quando a gente vai parar para pensar, Ivens, não sei se você é dessa época, eu sou dessa época, que existia o famoso médico de família, né? O médico de família era um cara que era aquela figura que era super bem recebida pela família, ele atendia em casa, né? Ele era generalista, ele fazia a medicina mais básica que você pudesse imaginar. Era um cara que atendia a mãe, a avó, o filho, todo mundo estava ali,
né, naquele rol, né, da assistência daquele médico de família. Normalmente, depois do atendimento, ele ali jantava, já todas as festas de fim de ano ele estava ali junto, então havia um vínculo de carinho, de afeto, de muito amor por aquele profissional, e por mais crasso que tenha sido o erro que ele tenha cometido, tá? Jamais se pensaria em mover uma ação judicial, né? E aí era um profissional que realmente estava blindado, porque havia uma relação de vínculo, de humanização, de muito afeto no intercâmbio entre esses personagens, né? Mas aí a gente avança, né? E a tecnologia, o mundo pós-moderno, o avanço das ciências, tá certo? Fez com que a gente a área da saúde fosse a mais empreendida no campo das invenções, da ciência, do desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente for parar para pensar na nossa terapia intensiva, a gente vai observar como avançou. O avanço é absurdo, o manejo de procedimentos, de novas técnicas, de novos aparelhos altamente complexos. Então, a gente observa que há um empreendimento humano na questão da saúde, por quê? Para aumentar a qualidade de vida, para aumentar a sobrevida, isso é natural para quem vive na linha de frente, né, da ciência. Então, natural. E claro que para você ter domínio, né, isso já é algo muito da modernidade e da pós-modernidade, de que para você ter soberania de conhecimento, né, já que ninguém pode ser generalista e ter domínio absoluto de tudo que advém, né, desse conhecimento, né, em avalanche das ciências médicas, a gente termina compartimentalizando essa assistência aí, Vince. A gente vai ter especialista por, né, o dedinho mindinho, o intermediário, né, o da porção proximal, o especialista de mão, a gente tem especialista para toda parte do nosso corpo. Então, se você, né, vai para um profissional, não é para mim não, tem que mandar de passo para outro, e sim, você vai, né, se espalhando por uma rede de cuidados, isso é bom, é maravilhoso, mas a gente termina perdendo o vínculo com aquele profissional, aquele era então um personagem da família, e essa questão do vínculo e da relação, né, mais aproximada, a gente vai perdendo. De alguma forma, na ocorrência de um erro de procedimento, um erro médico, na possibilidade de que, diante do inconformismo, ou por um dano, ou por uma injúria provocada por os efeitos desse ato, e a gente termina a vítima termina movendo a ação sem pensar nem duas vezes, porque não há esse vínculo, né? Você termina, né, tendo que, né, passar para outro, vai para outro, as coisas são perpassadas com muita rapidez, enfim, isso é mais uma ocorrência. Se a gente for parar para pensar no nosso contexto, no nosso cenário pós-moderno, tá certo? Isso a filosofia, ela explica muito bem, né? E a valorização que se tem hoje no campo social de que você é o que você tem, você precisa ser cada vez mais aquele profissional que precisa ter para ser reconhecido socialmente. Isso é um problema para a gente, né? Porque esse materialismo é algo que, de alguma forma, compromete muito a forma como a gente vai se comportar, né, principalmente no campo profissional. Porque para ter, eu preciso, num país, né, em bancarrota do ponto de vista econômico, eu tenho que trabalhar tanto, Ives. Tenho que trabalhar de um plantão para outro, 5 hospitais, emendando de um plantão para outro com consultório, emenda de consultório, e você vive aquela loucura, né, esquizofrênica de vida profissional para você conseguir, né, ter aquilo que é uma exigência praticamente. Se você é da área de saúde, você tem que ter um carro do ano, um condomínio, morar no condomínio fechado, você tem que, porque você é reconhecido por isso. Então, isso dentro da classe médica é um grande problema. Isso é um grande problema, porque você é reconhecido por ter o melhor consultório espelhado, entendeu? Tem que ser uma construção faraônica, uma estrutura que você passa a vida toda pagando para ter um reconhecimento social e também entre colegas. Isso é algo extremamente preocupante, porque você vai bancar toda essa estrutura de conjuntura e de cenário, você precisa trabalhar muito, em detrimento a uma coisa praticamente antifisiológica e anti-máquina humana, né? Porque você vai dar plantão manhã, tarde, noite, e naquela loucura de vida, você não tem como não cansar e cada vez mais ficar vulnerável a simplesmente, por absoluto cansaço, você terminar errando. Isso é algo
que chama atenção. A ocorrência realmente de muitos erros de procedimento por uma vida muito atribulada que esses profissionais assumiram nos últimos anos, tá certo? Outra coisa também que chama atenção é as tecnologias de informação. Hoje você tem informação de tudo, Ives. Eu vou para o médico, e você sabe disso, você também faz isso, eu faço isso. Então, antes de eu ir para o médico, eu vou fazer uma consulta no Dr. Google de tudo, para poder fazer, né, tipo uma cariação com o médico, com o profissional de saúde. Eu vou fazer uma cariação com ele, vou só apenas confirmar, eu quero apenas que ele corrobore com o que está no Dr. Google para eu ter confiança nele. Então, de alguma forma, as pessoas são muito mais informadas, têm muito mais informações sobre as doenças, fica esperando só, e o senhor não vai pedir aquele exame, não? E aquilo, você vai fazer isso, não, físio? Você vai pedir aquilo, os exames os exames de sangue para saber como é que está para prescrever minha dieta? Então, ele já vai movimentando todo o direcionamento pela qual o profissional vai terminar sendo, né, dirigido pelas informações obtidas pelo próprio profissional. Então, não é mais aquela vítima completamente e absolutamente leiga, você tem acesso à informação, você tem acesso às coisas da justiça que está à disposição, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é um profissional que deixou de ser leigo e está absolutamente informado. Outra coisa é a proliferação de faculdades médicas. Essa proliferação de faculdades médicas, de alguma forma, você tem um aumento de muita mão de obra muitas vezes desqualificada, são profissionais que não passam por um processo de formação é, tão bem alinhado, né, com propostas acadêmicas, né, mais voltadas para práticas, né, para atualizações, para manejos de novas tecnologias. Então, a gente tem uma formação muito precária e que, de alguma forma, são lançadas esses profissionais no mercado, tendo que lidar, muitas vezes, com uma medicina altamente tecnológica, altamente complexa, certo? Totalmente voltada para um contexto, né, de informação, né, nesse cenário também todo que eu venho desenhado, são profissionais que não estão, muitas vezes, preparados para essa complexidade e, de alguma forma, ficam mais vulneráveis. O caso do serviço público também é um problema, é um caos. A estrutura, a gente tem uma mortalidade de Covid-19 tão alta, e depois de passarmos pela experiência de Wuhan, da China, da Itália, da França, dos Estados Unidos, chegar no Brasil, a gente ainda tem uma mortalidade tão alta, depois de ter experimentado, depois de ter observado e testemunhado as experiências e os protocolos advindos de todos esses países com altíssima mortalidade, mesmo assim a gente chegar nesse nível, isso reflete um problema crônico de saúde que, na verdade, se desmascara com a Covid-19 com essa alta mortalidade. Então, de alguma forma, a gente tem um caos de serviço profissional que faz com que esses profissionais, por mais boa vontade, né, com muita consciência, né, do certo, da escolha certa, e trabalhar com responsabilidade, eles terminam ficando também vulneráveis pela estrutura, pela falta de equipamentos, por falta de pessoal, por ter uma estrutura caótica de serviço público que predispõe essas ocorrências. A gente também tem um esquema explorador de planos de saúde, explorador do próprio poder econômico, né, que vige e que, de alguma forma, maneja aí, né, as gestões, né, dos serviços de saúde. Então, há uma exploração muito grande. Às vezes, você não consegue trabalhar em um único lugar para poder sobreviver. Você tem que trabalhar em vários lugares para sobreviver, não é nem para viver bem, é para sobreviver. Então, você termina vivendo essa experiência da loucura rotatória, né, delirante, esquizofrênica, de um ritmo frenético. Termina ficando muito cansado, e cansado cuidando de saúde não combina. Isso termina fazendo com que você fique muito predisposto ao erro. E, claro, né, informação do mesmo jeito que eu tenho com o Dr. Google, eu também tenho informação de como eu posso ter acesso à justiça gratuita, que está lá prevista na nossa Constituição. A Defensoria Pública está à nossa disposição, previsto na Constituição. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor, Ivens, que é totalmente paternalista
Isso e deve ser, né? E deve ser porque a gente tem aí, dentro do o direito do consumidor, ele surge nos anos 90 com o objetivo justamente de proteger, tutelar o consumidor, que é na relação com o fornecedor, o polo mais frágil dessa relação, sim, porque o fornecedor ele tem conhecimento e monopólio do saber, do serviço e do produto que ele está oferecendo, e também tem o poder econômico. E sim, o direito vem oferecendo todo um conjunto de mecanismos processuais e legais para poder ajudá-lo a blindá-lo, né, a protegê-lo, e de alguma forma, certo? Isso, né, é enquadrado também nas relações de saúde. Então, a gente tem nas relações de saúde, certo, o envolvimento do Código do Consumidor, porque essa é uma relação de consumo. Serviço de saúde, consumidor, e ali a gente tem uma contraprestação, contraprestação aí financeira que termina desenhando aí a configuração de uma relação de consumo. E, claro, a gente tem os meios de conciliação, de se resolver em sede de conciliação, que às vezes a gente pensa no primeiro momento que pode ser algo extremamente positivo. Ah, não, se eu for se mover uma ação contra minha pessoa, eu vou resolver em conciliação. Beleza, porque se resolve em conciliação, a gente não vai adiante em processos judiciais, tendo que participar de audiências, tendo que ter um enfrentamento com o juiz, enfim, certo? Às vezes a gente pensa isso, mas eu vou desmistificar que isso não é tão vantajoso assim, né? Então, de alguma forma, eu montei aqui, tá certo, um raio-x do perfil profissional de saúde a partir de todas as ocorrências que aconteceram no decorrer da história, que fez com que essas ações, de alguma forma, que esses fatores apontados aqui, né, elas se somassem aí a um conjunto, né, de eventos que, né, de alguma forma, deflagraram esse aumento considerável de demandas judiciais. Então, por quê, né? A incidência aumentada de ações judiciais, então essa imagem é bastante impactante a partir da apresentação de todo esse perfil exposto aqui para vocês, e a gente vem para a questão envolvendo o tema da responsabilidade. E a responsabilidade, ela exprime justamente a ideia de equivalência, de contraprestação em decorrência de um dano, para justamente retomar um equilíbrio social, certo? Eu preciso agir de forma responsável. Eu preciso agir, né, fazendo a escolha certa, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, optar pelo certo para que a gente possa ter resultados eficientes e atingir as metas e os objetivos da qual foi preconizado cada ação que eu faço baseada na ciência. Então, a partir do momento em que ocorre um dano, tá certo? Por algum dos fatores que representam a culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia, ela vai, na verdade, tá certo, provocar esse dano. Esse dano muitas vezes pode ser irreparável, pode ser um dano de contexto moral, que não vai se resolver com um elemento pecuniário, né? A gente tem aí, portanto, de alguma forma, de tentar reparar tal dano, e o direito busca, em algumas soluções, principalmente as indenizatórias, tá certo? Tentar retomar essa equivalência, essa contraprestação, né? Esse equilíbrio social que se desequilibrou ali na balança por causa, tá certo, desse ato irresponsável. E aí a gente tem vários tipos de responsabilidade, Ivens, né? Porque, assim, quando a pessoa está inconformada, com raiva, sofrendo os efeitos do dano, sabendo que aquilo foi, né, decorrente de um procedimento que não houve diligência, negligente, né, não houve uma vigilância por parte do profissional. Então, esse inconformismo, essa revolta, essa resistência, essa raiva, né, termina sendo alimentada pelo próprio advogado, e normalmente se move ações não apenas no campo civil, vamos entrar na penal e também na administrativa, a partir dos processos éticos disciplinares. Então, né, se você acha que você apenas vai ficar, né, limitado às questões de se pagar uma indenização, não, você vai para o campo penal também, com repercussões extremamente negativas para a imagem, certo? Certidões negativas que vão atrapalhar em qualquer relação que você vai ter com o Estado, se você tem, né, uma passagem, uma ficha, né, no campo penal. Então, isso é um negócio muito complicado. E no campo administrativo, com as
as penalidades já previstas nos nossos códigos de ética profissional, né? Que vai da censura, advertência, passando pela suspensão até a cassação. Então, muitas vezes, eu tenho que passar nessa via crucis, dessas três esferas, né? Do direito, tá certo? Para, de alguma forma, eu poder reconhecer que isso não está acontecendo comigo, porque a ideia é essa, né? Como é que isso está acontecendo comigo? Eu nem estou acreditando, porque até então eu pensava que isso acontecia só com os outros, né? Isso não acontece comigo, né? Eu sou blindado, eu sou profissional top de linha, eu sou demais. Então, isso a gente muitas vezes só vai conseguir, né, observar quando passa por uma situação dessa. E muitas vezes é tarde demais. Eu vou dizer daqui a pouco mais à frente por que isso é tão complicado e como isso pode se tornar uma nódoa na imagem e pode muitas vezes prejudicá-la a ponto de você muitas vezes desistir, como eu já vi vários profissionais que ficaram tão decepcionados, tão deprimidos por todo o fato ocorrido que de repente, né, termina pensando em desistir até da profissão. Então, né, voltando, especificamente falando sobre aspectos jurídicos da responsabilidade profissional de saúde, é bom e importante a gente poder explicar para vocês alguns aspectos agora um pouquinho mais técnicos da parte jurídica para a gente poder entender alguns pontos mais à frente, agora fazendo, né, uma articulação entre saúde e direito. Responsabilidade no seu contexto clássico, a sua acepção clássica, a gente tem como a garantia de um bem, né, sacrificado na ocorrência de um dano, né? Mas a responsabilidade civil é justamente a busca de um responsável pelo próprio fato do desequilíbrio, né, esse entendido como uma relação harmoniosa entre o todo e as partes, representados pela própria noção de justiça. Isso fica muito claro quando a gente vai no Código Civil, que ele explica muito detalhadamente o que seria, então, essa responsabilidade. Isso está previsto no Código 927, né? Aquele que, por ato ilícito, que é justamente decorrente de ações de omissão, né, de negligência, de imprudência, de imperícia, certo? Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Direto assim, simples assim, né? Então, praticou ato ilícito decorrente desses elementos de culpa que eu acabei de expor, certo? Você deverá reparar. E essa reparação, ela pode ser de natureza moral e também material ou patrimonial, certo? Está previsto no nosso Código Civil e está lá, e um dos mais utilizados, tá certo? Pelo nosso cotidiano, nossa rotina, quando a natureza da demanda envolve, certo, essas questões relacionadas à responsabilidade. E aí, né, a gente vem para as repercussões. E aí, Ivens, eu fico preocupado nesse sentido, porque muitas vezes, né, quando a gente vai fazer um estudo, uma análise mais aprofundada da natureza, né, dessas ações judiciais, a gente vai ver que são ações judiciais muitas vezes infundadas, né? Há um prejuízo direto na imagem, no prestígio profissional e principalmente do hospital, porque muitas vezes eu movo a ação direto no hospital, que é aquele que vai ter mais condições financeiras de pagar minha indenização. Então, o hospital ele é um foco, ele é um objeto ali mais interessante para mover ações, muitas vezes de má fé, tá certo? E eu vou te explicar por quê, certo? Isso virou um filão. Isso virou um filão no mundo do direito, tá certo? E vou explicar por quê. Então, os prejuízos financeiros graves para provar a inocência de um profissional demandado na justiça, isso envolve despesa de advogado, que não é barato, certo? Perícia. Não se iluda que você vai achar fácil profissionais como eu, por exemplo, que tenho uma formação em saúde e sou profissional do direito e especialista em direito médico. Você vai encontrar um profissional civilista que vai pegar, né, vai mover uma ação normal e vai à busca de peritos para poder lhe ajudar. E aí, ó, isso gera custos, né? Então já vai pagar perícia. E as custas processuais, que você também vai ter que cobrir, né? Então, pagar advogado, custa processual, perícia, isso termina virando um bolo, né, que termina virando um baque financeiro absurdo. A judicialização de saúde já faz parte, há muitos anos, né, da vida do cidadão, né, envolvendo o conflito com o plano de saúde sempre existiu, é algo muito antigo, certo? A obtenção de medicamentos, exames, procedimentos cirúrgicos, isso faz parte, né, desse contexto de judicialização. Então, as pessoas observam que, para a questão de saúde e todos os resultados, né, positivos que essas pessoas adquiriram, e sim, muitas vezes, a maioria das vezes com razão, a partir de ações
envolvendo questões de saúde, e viram que era uma demanda tranquila, fácil de se conseguir as coisas, se tornou também banal no contexto das relações entre profissionais, hospital e pacientes. Isso ficou também adentrado aí nessa judicialização da saúde, as questões envolvendo conflito entre profissionais, ou conflito profissional e paciente. Então, a gente já enquadra aí como algo comum, já no nosso rol, né, de demandas judiciais e ações judiciais, processos judiciais envolvendo profissionais de saúde. E aí, será que não há um aumento injustificado? Isso é uma pergunta ou uma outra provocação que eu quero que vocês reflitam. Será que não há um aumento injustificado, infundado de ações? Será que não há interesses escusos de enriquecimento ilícito mediante ações judiciais? Pensa nisso aí, tá? Por quê? Porque, presta atenção, pessoal, o trato com as questões médicas e as questões das ciências médicas, tá certo? É algo que não é comum, não é fácil você interpretar ocorrências e eventos clínicos, né? Eventos clínicos no campo médico, trazer isso para a justiça para lidar com um monte de gente leiga, né? O do juiz é uma pessoa completamente leiga nas questões médicas. Quem é que vai poder fazer essa tradução de termos médicos, de complexidade envolvendo tecnologia, novos aparelhos, novos protocolos, novas ações, né? Principalmente agora com o Covid-19, quase 30 mil publicações em revistas reconhecidas, né? A gente está nesse maranhado de informações chegando em tempo real, acontecendo em tempo real as coisas, a gente praticamente fazendo laboratório, né, em pacientes, porque as novidades chegando em tempo real, né? Então, tudo isso extremamente complexo, né, de lidar, de manejar, né, e também de explicar para pessoas que não entendem esse mundo, esse cenário, a não ser aqueles que estão inseridas nesse mundo, nesse universo muito particular, né? Então, quando a gente vai e transfere todas essas ocorrências, esses eventos, para um contexto de audiência, de pessoas que não conseguem tão fácil, a gente termina observando que isso diante da complexidade e da obrigação do Poder Judiciário ter que resolver, porque tudo que chega, se você bate ali na porta do fórum, né, dizendo, olha, eu tenho um problema, certo? O Judiciário vai ter que resolver obrigatoriamente. Isso é um princípio clássico do direito, o princípio da inércia. Uma vez que ele é movido, ele precisa dar uma resposta. Então, ele precisa sentenciar, ele precisa dar uma solução, e muitas vezes essa solução, certo, se dá de uma forma muito muito equivocada, tá certo? Voltada por questões não tão não tão coerentes com a realidade. Muitas vezes você segue em processos em segunda instância, isso se prolonga no tempo, vai para a segunda instância, é outro problema que também ninguém entende. Então, isso, de alguma forma, é complicado para quem está no centro de tudo isso, né? E aí a gente tem algumas características do direito, tá certo? Que eu queria explicar para vocês, para a gente poder entender alguns aspectos de algumas especialidades da área de saúde. A gente tem dois tipos de responsabilidades que são utilizadas como critério para a gente poder, né, resolver as questões no campo jurídico. É a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela da qual a gente está enquadrada como profissional de saúde, Ivens, certo? Nós somos profissionais, tá certo? Que utilizamos todos os recursos, meios, tecnologias, certo? Todas as possibilidades dentro do nosso arsenal para atingir um fim, que é a cura. Nós não prometemos nada. A nossa essência, como ações dentro do contexto médico, dentro do contexto de saúde, é de que a gente utiliza nossos meios, recursos e técnicas para atingir um fim, que é a cura, certo? Portanto, ela se enquadra neste conceito de responsabilidade subjetiva. Qual é o desfecho, né, desse conceito de responsabilidade subjetiva no campo jurídico? É que, uma vez que você se enquadra nesta característica, você, certo? Uma vez que se veja demandado por uma ação judicial, o juiz vai lhe ouvir, certo? Em audiência, para que você possa, certo? Se justificar, para que você possa excluir a responsabilidade, se você possa, por meio de prova, dizer que não foi você que praticou o ato. Então, isso é maravilhoso.
Agora, existem áreas dentro da medicina, quando falo de medicina, eu estou falando de todas as áreas do contexto de saúde, certo? Que elas têm obrigação não de meio, como é a clássica, mas de resultado. E isso envolve a questão da responsabilidade objetiva, certo? Sendo a obrigação de resultado, da qual se enquadra, por exemplo, né, a cirurgia plástica, a fisioterapia dermatofuncional, as imagens, certo? Os resultados de exames são resultados. Eu vou agir para obter um fim que é o resultado. E aí, pessoal, nessa situação, certo? Se você se enquadra neste tipo de conceito e acepção no campo jurídico, tá? Se ocorreu o dano, se a vítima provar que foi você que praticou e que há uma ligação entre o seu ato e o dano, você tem que pagar a indenização de cara, logo assim, ó, pá, certo? Sem a possibilidade nenhuma de poder, certo? Expor uma exclusão de responsabilidade, uma excludente de responsabilidade. Isso é muito complicado, né? Então, o cuidado se redobra para essas profissões. Olha, Ivens, eu posso ser da categoria obrigação de meio, mas se eu chegar com o meu discurso, certo? E chegar e dizer, olha, eu vou deixar top de linha na sua coluna, eu vou, certo? Lhe curar. O que era obrigação de meio passa a ser de resultado e a responsabilidade passa a ser objetiva. Se ocorre dano, e o dano não precisa ser um dano de causar injúria, é simplesmente não atingir a cura, é um dano, né? Então, você paga a indenização logo de cara, sem nem pestanejar. Pague logo, porque eu não quero nem ouvir, o juiz fecha os ouvidos, né? Então, essa é a responsabilidade objetiva perigosa para quem assume esse tipo de cuidado, esse tipo de assistência, certo? Cirurgia plástica está envolvida, aquelas que trabalham com estética está envolvida, porque está agindo para obter um resultado. Então, é muito perigoso, os cuidados se redobram, tá certo? Então, essa característica de obrigação de meio e de resultado, né, ela é super importante. Informação muito relevante. O funcionário público que atua no campo, né, do Estado, funcionário do Estado, a responsabilidade ela é objetiva. O Estado ele tem que tutelar a sociedade, ele tem que proteger e não estar contra a sociedade, provocando dano à sociedade que ela tem que proteger. Então, o Estado ele tem que ser triplamente, duplamente, seja lá quantas vezes mais alerta na atenção e no cuidado em não provocar nenhum tipo de injúria. Olha que coisa contraditória, né, Visa? Eu vi uma risadinha sua e aí é algo que chama atenção. Mas a responsabilidade do Estado é objetiva. Uma vez que ocorre qualquer tipo de evento praticado por um profissional de saúde, tá certo? Nos cenários do serviço público, você vai demandar o Estado vai pagar a indenização sem nem pestanejar, sem precisar, sem ir em audiência para expor excludente de responsabilidade. Foi uma força maior, foi um fato gratuito, foi um evento gratuito, foi um terceiro, não fui eu, enfim, não vai poder fazer isso, vai ter que pagar a indenização. Então, né, o profissional, mas eu vou praticar tudo que eu tenho direito, né? Do serviço público, quem vai cobrir é o Estado mesmo, mas o Estado que bancou aquela reparação, depois vai mover uma ação que a gente chama de, né, uma ação agora direta, tá, contra, né, em face daquele profissional que cometeu o ato propriamente dito. Então, ninguém se safa, né, pelo fato do Estado assumir a responsabilidade, né, no primeiro momento. No segundo momento, o próprio Estado move uma ação para reaver aquele dinheiro, aquela reparação, aquela custa financeira, tá certo, que foi empreendida ali para cobertura do reparo ali do dano provocado. E aí, Ivens, super importante esse momento aqui, tá? Porque, de alguma forma, se a nossa responsabilidade ela é subjetiva e eu tenho como provar para o juiz que não fui eu preciso justamente provar essa tríade aqui, que é justamente a ação ou o agente, eu pratiquei a ação, certo? E a minha ação ela tem uma ligação direta com o dano, tá certo? Então, essa tríade tem que estar amarradinha, engessada, para que a gente possa caracterizar a responsabilidade, certo? O agente, a ação, né? O nexo de causalidade, que é justamente essa ligação entre a ação e o dano. Então, se houver uma quebra entre o agente, não fui eu, tá certo? Foi um enfermeiro. Então, o médico ele realizou o procedimento,
ele fez a artroplastia do quadril, tudo perfeito, havia uma recomendação no prontuário de que ele não podia se levantar nas primeiras 24 horas, a cola ainda estava ali, molinha, tá certo? E o fisioterapeuta, né, no pós-operatório imediato, botou o paciente para ficar de pé. A prótese saiu, esse paciente complicou no pós-operatório, no segundo procedimento, precisou ir para a UTI, traqueostomizou, fez sepse, tudo que você puder imaginar. Então, a complicação veio da onde? Veio da ação gerada pelo fisioterapeuta, que não foi atento na hora de verificar no prontuário que havia uma recomendação médica de que não se poderia fazer, né, colocar o peso ali do corpo ali numa ação ali, num movimento de deambulação. Então, se verifica a possibilidade ali naquele momento de se excluir a responsabilidade. Por quê? Porque não tem nenhuma relação com o procedimento cirúrgico, e sim com o procedimento pós-cirúrgico, certo? Ali manejado, tá certo? E direcionado e orientado pelo fisioterapeuta, tá certo? Então, de alguma forma, esse momento aí de provar que não foi você, ou por qualquer evento qualquer, a gente tem outras excludentes, por exemplo, né, não consegui chegar no hospital a tempo, né, porque havia uma passeata de sem terras na rua e eu fiquei preso. E aí, como é que pode? Então, foi um evento gratuito ali, né? Houve uma enchente, né? O rio transbordou, acabou com a estrada, força maior, né? Não foi culpa minha, foi de um terceiro, né? A culpa não foi minha. Quem administrou de forma equivocada a droga não foi quem prescreveu, mas quem manejou, né? No caso técnico ou enfermeiro. Então, essa possibilidade de poder individualizar, tá certo, a assistência, ela é super importante e é esse momento que a gente vai tentar fazer essa adequação. E aí os elementos de culpa, porque muitas vezes o advogado ele é tão equivocado com as coisas da saúde que coloca logo de cara, né, os 3 elementos de culpa para poder, né, robustecer ali a sua ação judicial. Aí coloca, agiu com negligência, com imprudência, com imperícia, e o juiz faz, doutor, mas foi logo os 3, tá com a molesta. Então esse médico não pode estar nem agindo, esse profissional não pode estar nem agindo aí, né, tem que cuidar, porque os 3 logo de uma vez, porque são conceitos totalmente diferentes, que é justamente o que eu vou explicar aqui. Quem é negligência é aquele que faz. Negligente é aquele que não faz, certo? Não, ele simplesmente não age, né? É omissão, né? Ele está omisso. Eu estou ali na urgência, né? Eu estou assistindo o jogo do Flamengo, está ali chegando o paciente com uma parada e eu não assumo a urgência. O paciente termina morrendo. Erro de procedimento. Então, agiu com negligência. Né? Imprudência, você age agora com desdém, não está nem aí, faz de qualquer maneira, de todo jeito, com total falta de zelo, de cuidado, de diligência, de vigilância. Então, age de forma imprudente. É mais comum da gente se deparar. E a imperícia é quando você não tem habilidade e competência para fazer determinados procedimentos e mesmo assim faz, e termina errando e provocando dano. Então, esses 3, né, você pode agir com os 3? Pode, né, de alguma forma pode, mas é muito difícil. Então, é muito importante que se caracterize realmente a culpa e não precisa ficar somando isso aí. Apenas a imprudência, de alguma forma, se causa uma lesão muito forte, um dano muito injurioso, né, termina, né, resolvendo a situação, né, de impacto, né, sem precisar ficar usando esses artifícios e passando vergonha em audiência. Né? E aqui são alguns temas sensíveis, né, que a gente precisa debater para que a gente possa fazer um arremate. Então, a gente tem que entender que a nossa atuação, ela se insere no contexto das relações do consumo, Ivens. E, como eu falei para vocês, o consumidor, as relações de consumo, elas são voltadas para proteger o consumidor. Agora, vamos imaginar o consumidor, ele por si só já é vítima. Já há uma relação paternalista entre o juiz, quando vê o juiz e o consumidor, já é uma relação, eu quero te proteger, e tem que proteger. Porque, né, durante muitos anos, os fornecedores, pelo materialismo, pelo capitalismo, explorou muito o consumidor. Agora, quando a gente para pensar, quando a gente vai inserir essa relação de consumo no contexto da saúde, a gente vai ver uma vitimização potencializada, concorda comigo, Ivens? A gente vai ver ali, né, a vítima, né, consumidora e a vítima que está ali sofrendo pela enfermidade e ainda em cima da enfermidade, é um dano em cima disso. Então, é uma multiplicidade potencial, né, de eventos que torna a coisa, né, muito mais
visual, do ponto de vista de aumentar a sensibilidade para a situação daquela pessoa, certo? Então, de alguma forma, por mais que o erro, certo, tenha sido do próprio paciente, ou seja, isso é culpa exclusiva da vista, não é a coisa que a gente mais vê. Agora veja, Ives, quem anota em prontuário, que é o meu ponto C, quem coloca, né, em prontuário eventos do cotidiano da assistência. E prontuário é prova em direito. Isso precisa mudar. Isso é uma coisa paradigmática dentro do campo preventivo, da gente poder ter tempo e, né, essa coisa da esquizofrenia do tempo, da gente estar fazendo as coisas tudo desesperado, né? O tempo a gente termina encarando o tempo de uma forma assim, né? A nossa relação com o tempo é esquizofrênica. E aí a gente não escreve no prontuário, a gente não evolui bem, a gente coloca a conduta mantida em tudo, a gente não escreve nada. E aí, pessoal, prove. Beleza. Se a gente pudesse provar em tempo real, quem é que vai ficar pastorando? Não, isso aqui é um termo bem do Nordeste. Quem vai ficar aqui pastorando, olhando as coisas acontecerem em tempo real? Como é que eu vou ficar esperando ali o paciente piorar, né, em terapia intensiva, né, e observando todos os movimentos da equipe? Isso é possível? Nunca é possível. Tudo a gente vai registrar em prontuário, e o prontuário vai servir como uma prova de tudo o que aconteceu e de como aquilo, seja em prontuário, seja em livro de ocorrência, vai servir para lhe respaldar, já que o juiz te dá a oportunidade de lhe ouvir. Mas o que é que tem prontuário? Nada. Nada. Pouquíssimas informações. E a pouca informação que se tem termina virando algo contra aquele profissional. E a gente, a gente para pensar daquela pergunta que eu fiz, que existem muitas ações infundadas, né? Muita gente de má fé vendo questões de saúde nas demandas judiciais, né? Tentando vislumbrar enriquecimento ilícito, é o filão que se observa. Olha, esses profissionais não estão nem aí para constituir prova. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão. Isso é uma explicação muito patente para o aumento das demandas judiciais, porque há, na verdade, todo um movimento, né, ali por trás de profissionais, tá certo, dentro do universo da advocacia, que viu isso como algo que, né, é uma falha, é uma fragilidade, né, desses profissionais por pura, né, não é preguiça, é falta de orientação mesmo. Quando a gente faz uma consultoria jurídica dizendo que é preciso anotar tudo, você tem que parar para anotar todas as ocorrências, certo? É algo muito sério. Por quê? Porque isso pode ter implicações jurídicas muito importantes. Né? E aí, quando a gente anota tudo, tudo fica mais fácil de explicar, tudo está ali anotado, a gente monta a tese facilmente ali para o advogado, a montagem da tese em cima de provas, né, advindas de prontuário vai facilitar muito a vida dele, aquele advogado de defesa. Então, de alguma forma, o prontuário médico precisa ser bem preenchido, precisa ser, né, bem explorado. Né? O termo de consentimento livre esclarecido não lhe livra, tá certo? Mas minimiza, porque de alguma forma você informa os efeitos, né, os eventos e danos que poderão surgir, tá certo? Com determinados procedimentos realizados. O profissional, o paciente tem consciência, certo? Assina e de alguma forma, certo? Se isso vir a descambar para um problema, tá certo? A gente pelo menos minimiza, porque a gente tem gradações e graus de danos que podem estar relacionados justamente com questões envolvendo toda uma rede de conhecimentos que advém de um termo de consentimento, tá certo? Que muitas vezes passa despercebido pelo próprio paciente, tá certo? Ou por qualquer outra situação. Então, de alguma forma, é um respaldo. As indenizações, como eu falei para você, Ives, elas são cada vez mais, certo? Elas são cada vez mais altas. Há um princípio do direito de que o juiz ele pode lançar a mão, quando observa que o negócio está muito descontrolado, de aumentar a pena, né, a punição, no caso a indenização, para gerar um efeito pedagógico. Ou seja, eu vou meter cacete aqui, tá, para ver se as coisas terminam resolvendo aqui a situação, porque o direito modula comportamento. Isso é bem lógico.
a partir do momento em que eu vou, certo, errando e aprendendo com erro, por meio de uma punição que advém do Estado, eu vou, de alguma forma, modulando o meu comportamento. Então, muitas vezes, essas indenizações elas são altas para tentar modular comportamento de profissionais de saúde para que eventos tão nefastos envolvendo pacientes que já estão sofrendo com a doença e somadas a um dano provocado por desdém, negligência, imprudência, imperícia, seja lá o que for, certo? Não venha complicar mais ainda pessoas que estão nessas condições vulneráveis. Então, as indenizações são altas, invade patrimônio, tudo que você, muitas vezes, coisas que você conquistou com muito suor, vai no bolo do quanto indenizatório. Normalmente você tem dano material, dano patrimonial, tudo que se custeou para bancar aquele problema. O dano moral é um combo. Todo advogado já bota lá, dano moral e material. Só que isso, o juiz olha, você está vendo que não houve dano moral? Dano moral é a dor da alma, a dor emocional, aquilo ali. Então, bota ali só para ver se pega. Mas para as questões de saúde, o dano moral faz parte, ele está ali, né? Já tem ali um imbricamento, uma relação, uma articulação direta, tá certo? Entre dano moral, estético e dano patrimonial. Outra coisa complicada também é que muitas vezes, né, o indivíduo ele para de ganhar dinheiro, por exemplo, no seu trabalho, né? Ele era a única pessoa na empresa dele, por exemplo, que conseguiria fazer articulações ali para poder movimentar ali milhões, né? Ou muita grana, e o cara está ali, né? Na cama, acamado, ou então está ali impossibilitado de realizar, e isso é inserido, a gente chama de lucros cessantes, inserido no quanto indenizatório. Isso é um problemão, porque esse aumento, quando a gente vai ver a conta ali, assim, meu Deus, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. E eu preciso, né, pagar de alguma forma, né? Então, isso é um problema. No direito do consumidor, já que a gente está inserido nesse contexto do consumo, tá certo? Existe um mecanismo processual chamado inversão do ônus da prova. Quem alega alguma coisa no direito tem que provar, Ivens. Só que no direito do consumidor, quem prova é o profissional. É o profissional, não é a vítima. A vítima tem que ficar lá, né, bem tranquila, de boa, né, esperando o profissional dizer que não foi ele. Não foi ele. Então, eu é que tenho que provar. Eu é que tenho que me, né, suar, empreender todas as minhas forças para tentar provar. Vou para prontuário, não tem nada, não tem exame, né? Como é que eu vou provar isso agora? E agora? Né? E aí a gente vai para a problemática, né, a problemática de resolver isso em conciliação. Eu vou resolver isso em conciliação, pronto. Né? Porque a gente tem um momento na fase processual em que eu vou passar por uma fase de conciliação depois lá dentro no poder judiciário mesmo para tentar resolver o conflito agora via intermediação do juiz. Beleza. Na conciliação, o que é que vai acontecer? O advogado chega, vamos resolver por aqui, doutor. Você não vai... para que ir para frente com isso? Isso vai nodear a sua imagem, isso vai ser péssimo, certo? Vamos resolver por aqui, a gente já resolve a indenização e tudo se resolve. Quando vem a conta é absurda, tão alta ou muito mais alta do que seria uma indenização advinda do juiz, né? Então, para você não ter que passar por tudo isso, você vai com audiência, tem que passar a vergonha de ficar na frente de um monte de estudante de direito, porque é segredo de justiça, mas para estudante de direito, está ali, né, exposto, aí você tem que se expor numa audiência, um conflito entre partes, o juiz é aquela autoridade que você, né, de alguma forma, né, tem reverência e um certo temor. É uma situação que você paga qualquer coisa, Ivens, para não ter que passar por isso. E aí vai uma grana, né, muito injusta que você termina pagando por uma reparação, tá certo? Envolvendo algo, tá, que muitas vezes não é compatível com a gradação do dano provocado. Isso causa muita revolta e às vezes você termina aprendendo, né, por essa dor, por esse problema, né, que você termina tendo que passar porque achou que as coisas só podiam acontecer com os outros, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de apresentar essas excludentes de responsabilidade, como eu falei para vocês, que é algo que a gente lança a mão, que o advogado que está nos dando apoio também vai lançar a mão para que a gente possa, de alguma forma, né, não ter que assumir, por exemplo, essa responsabilidade. Um ponto importante que eu queria passar para o colega médico, tá
certo? É, é, é justamente essa ideia megalomaníaca de que eu preciso assumir a responsabilidade total do meu paciente, certo? Isso precisa acabar de alguma forma. Isso nos Estados Unidos, ó, já acabou há muito tempo. Não existe mais essa coisa que, historicamente, de alguma forma, isso já vem de formação e já faz parte da história também, de que o modelo médico é aquele modelo centralizador, tudo é muito centralizado na figura do médico e, normalmente, pela lógica, a gente remete, sim, a essa centralização, porque é ele que faz diagnóstico clínico e elabora a rede de cuidado, mas é aquela história, eu elaborei minha rede de cuidado e se nessa rede de cuidado eu estou delegando para um outro profissional, acabou. Ali a minha responsabilidade acabou, porque cada profissional desse tem suas atribuições, prerrogativas, competências e habilidades que vão serem assumidas por aquele indivíduo. A partir do momento em que eu assumo, não liderança, porque o médico tem que assumir a liderança, e não assumir de forma autoridade toda a soberania desse cuidado. Isso é extremamente perigoso, porque ele termina assumindo tudo. A partir do momento que eu vejo, como até hoje tem aqui na Paraíba, alguns profissionais médicos prescrevendo fisioterapia, Ivens, dizendo ultrassom, né, ondas curtas, né, eletroterapia, dizendo ali o que é que tinha para fazer, aquilo é mão na roda. Tá certo? Para quem, uma vez, se o fisioterapeuta errar, ele fez, olha, seguiu o que o médico pediu, e a responsabilidade vai ser única e exclusivamente do médico, né? Quando, de alguma forma, muitas vezes solidária. Então, eu tenho que solidarizar responsabilidades, eu não posso assumir nada agora. Acaba com essa coisa megalomaníaca, né, de achar que eu sou o centro de tudo. Não vale a pena. As demandas médicas, o profissional médico é o profissional mais, né, envolvido nessas questões jurídicas, porque ele tá no centro, no olho do furacão, quando você pensa em mover uma ação, aí vai logo para o médico, né? Mas o médico precisa assumir, de alguma forma, essa questão de solidarizar responsabilidades, deixar cada macaco no seu galho fazendo suas ações, suas atribuições e prerrogativas de acordo com, né, o que prevê a legislação das profissões das profissões de saúde que estão na linha de frente na assistência na beira de leito, tá certo? Para que eu possa, de alguma forma, né, distribuir as minhas responsabilidades, minimizar, e aí a gente vai, de alguma forma, né, relativizando, tá certo, essa responsabilidade, e não assumir isso sobre tudo sobre as costas e termina prejudicando um único profissional. Então, tem que acabar com isso, tá? Dentro desse momento agora, nesse contexto novo do Covid, eu queria falar alguns aspectos importantes que pode ser, de alguma forma, transformadora e que, de alguma forma, gerar impacto no campo da medicina, é a responsabilidade sob a ótica dos direitos coletivos. A gente tem que pensar que, diante da enormidade da ocorrência de mortos, dentro de um mesmo contexto, e tudo muito parecido, os eventos, e principalmente do surgimento de sequelas, também muito parecidos, envolvendo aí alguns contextos relacionados à falta de estrutura, de logística, de puxadinhos em hospital, de corrupção envolvendo esse tipo de assistência, meio que na correria, na loucura, que foi o Covid-19, que são ações coletivas, ou seja, são ações, uma única ação, isso já é uma coisa bem moderna, né, do direito processual brasileiro, de que você move uma única ação com, né, contextos extremamente parecidos, como é a das vítimas do Covid, tá certo? E a partir dessa ação, você vai pedindo, e ela for, de alguma forma, positiva, tá certo, para as vítimas, você vai pedindo, a partir dessa ação, as indenizações individualizadas de acordo com o grau de comprometimento. Isso já facilita e adianta muitos processos. Então, se prevê, no futuro, essas ações coletivas aparecerem de rodo no pós-Covid. Teleconsulta, Ivens, certo? Coisa super legal. Telemedicina, teleconsulta, algo extremamente vantajoso, tá certo, hoje. A triagem para uma consulta, essa teleconsulta e telemedicina deve ser utilizada como triagem, apenas para você entrevistar, conversar, manter em dia, certo, o acompanhamento do teu paciente. E, claro, sempre quando tiver algum problema, fazer a presencial, principalmente do paciente crônico, tá certo? Isso vai ser excelente, essa adaptação da teleconsulta
teleconsulta e da telemedicina no contexto de acompanhamento de pacientes crônicos, idosos, em que há uma dificuldade enorme para poder fazer deslocamento desses doentes para consultórios. Então, de alguma forma, isso foi uma super vantagem, tá certo, da Covid, que veio para cá, mas do ponto de vista jurídico, as implicações de qualquer tipo de uso virtual para teleconsulta, prontuário eletrônico e telemedicina é o respeito à confidencialidade, à privacidade e a garantia do sigilo profissional, portanto, trabalhar com, né, com a manutenção desses elementos, tá certo, relacionados à confidencialidade, segredos profissionais e privacidade no campo da tecnologia de informação é super importante. E outro ponto também que a gente destaca é a relativização dos contratos. Ou seja, existe um princípio dentro do direito civil que a gente chama de função social dos contratos, que tem relação direta com a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, em que todos os contratos, principalmente envolvendo profissionais, envolvendo planos de saúde e assistência médica, elas precisam ser revistas, certo? Muita gente perdeu seus empregos, não pode pagar o plano de saúde, tá certo? E aí esses contratos são revistos. Muitas ações, nesse momento agora, estão sendo lançadas desobrigando, tá certo, o consumidor a pagar, ele paga daqui a 6 meses, tá certo? Ou seja, deliberando mesmo com o objetivo de tentar minimizar o efeito trágico do ponto de vista econômico, né, para pessoas que precisam de assistência à saúde e que não podem pagar o plano de saúde naquele momento por questões imprevisíveis. Eu não sabia que ia acontecer uma pandemia, né, de natureza apocalíptica. Então, não tem como a gente imaginar e prever algo assim. Então, de alguma forma, os juízes relativizam o firmamento do que se fechou em contrato celebrado no momento anterior, né, ao evento, no caso pandemia, e aí começa a manejar, certo? Qual seria a melhor forma de manter o contrato, ou pagando menos, ou aumentando a prestação, ou não pagando. Então, isso também é algo que veio com a pandemia, e eu queria trazer para cá como novidades que a gente vai se deparar mais à frente. Então, soluções. Para a gente encerrar, estou com mais de 1 hora aí, eu estou abusando do meu amigo, tá certo? Então, importância da prevenção, Ivens. A prevenção é tudo. Como eu falei para vocês, o cuidado com o prontuário, mas acima de qualquer coisa, pessoal, tudo isso se resolve se você colocar na tua vida, se você colocar empreendida em qualquer ato, né, envolvendo assistência e o intercâmbio entre você e o paciente, certo? Os princípios bioéticos, né? O princípio da autonomia, da não maleficência, da beneficência, da proporcionalidade, né, da justiça. Se você usa isso inserida dentro de um contexto das próprias ciências da humanização, das relações e diretrizes de humanização, nessa assistência ao seu paciente, e acima de qualquer coisa, que é praticamente algo matemático, seguir protocolos da ciência, que te dá um respaldo. Tá? É absurdo quando você vai tentar justificar de tudo que você fez, tem respaldo científico, e a aceitação, né, da ciência no campo jurídico é absoluta, porque a gente vem de uma os profissionais do direito, eles pagam uma disciplina que é super importante, que é a medicina legal, que é totalmente embasada na ciência, né? E a ciência está sendo utilizada como meio de prova, né? Então, as ciências médicas, praticamente encaradas como as ciências exatas, né, diante do respeito, da credibilidade da ciência médica e a obediência, o compromisso que profissionais têm que ter com ciência, com humanização e com os princípios bioéticos, não tem como, né, você simplesmente sucumbir a qualquer tipo de evento que venha causar dano a alguém, tá certo? Algum ilícito sendo provocado. O que advir de qualquer coisa, isso vai ser motivadora para alguma excludente de responsabilidade, certo? E, claro, consultoria jurídica é sempre bem-vindo, tá certo? Não simplesmente fechar para esse tema, né, como, isso não faz parte da minha vida, né? Muita gente
pode até encarar aí esse tema, aspecto jurídico, que estava querendo ver questões da, né, novidades do Covid, né, novidades, novos protocolos, né, faz parte, perfeito, mas vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso momento aqui para poder fazer uma discussão, trazer novos saberes para a nossa vida e poder, a partir disso, né, principalmente quando isso tem referência com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa prática, com a nossa profissão, que a gente dedica tanto amor, né, isso possa ter implicações na nossa vida. Então, consultoria jurídica, abrir para novos saberes é o que a gente está fazendo aqui hoje à noite, né? Justamente está discutindo e abordando esse tema e, claro, né, aqui, né, o profissional de saúde trazendo essa informação, chegando para você e reforçando aí com holofotes, né, para ficar marcado a necessidade da gente se prevenir com esses pequenos cuidados, né? Pequenos cuidados, porque isso é da nossa essência humana, a vontade de poder estar a serviço do ser humano. Então, essa aí, eu encerro aqui, portanto, a minha abordagem, sempre à disposição de todos os, né, seguidores de Ivens, para que possa, né, de alguma forma, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu puder responder, só me procurar lá no @doutorandrade no Instagram, me falar comigo ali no privado, que eu, né, responderei imediatamente, quando eu tiver um tempinho, e respondo a todos vocês. Ives, muito obrigado, foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Eu fico à disposição aí de algum questionamento se surgiu. Eu não estou acompanhando aí o chat, mas aí estou aí à disposição. Eu já tenho umas perguntas aqui já engatilhadas aqui para você. Antes de eu te fazer as perguntas, eu anotei umas dúvidas minhas aqui. Se alguém mais quiser fazer pergunta, já manda aí no chat, tá? Antes, Dosto, vou só mostrar o tema da próxima live, antes de eu te fazer questionamentos eu aqui. acompanho toda semana, já quero saber também. Vou mostrar aqui, você não vai ver, mas semana que vem a gente vai ter mais uma live multi. Semana passada a gente teve uma live multiprofissional sobre as doenças neuromusculares. Semana que vem a gente vai ter uma live multi sobre dados paliativos. A doutora Ana Beatriz de Damasio, né, trabalha com paliativos, psiquiatra, né, na verdade. Daniel Alveno, que é nosso terapeuta, que trabalha com... E a fonoaudióloga Fátima Lago, que é lá do Rio, que trabalha com pacientes de saúde e de cuidados paliativos. Uma live aí falando mais desses... Tá aqui, meu amigo. É aí que a gente ficou travado. Deixa eu travar a gente aqui. Quem quiser mandar uma perguntinha aí, não, eu vou mandar bala nas minhas perguntas, hein? Porque sempre tenho perguntas para Dosto. Vamos lá, manda bronca aí, Ivens. Ó. Cara, você estava comentando uma ênfase grande no registro dos prontuários, né? Isso realmente é uma coisa bastante importante, onde na faculdade não nos ensinam diretamente a importância disso, a maneira correta de fazer isso, passa um pouco batido. Mas só pulando um pouco isso, eu queria comentar sobre uma prática bastante comum. Eu vou comentar, obviamente, de coisas de nós fisioterapeutas, porque faz muito parte da minha vivência, mas se alguém no chat não for físico e quiser comentar, fica à vontade, tá? Ou se você está assistindo depois e quiser deixar a pergunta, aí depois a gente tenta responder. É muito comum, por exemplo, o fisioterapeuta evoluir. Avalia o paciente quanto à possibilidade de extubação. Paciente não tem critério para ser extubado, né? Coloca lá os nossos testes que não passou, tudo mais, mas ele coloca lá, estuba o paciente a pedido do Dr. Fulano. Como que fica isso? Esse registro em prontuário, o cara tentou ali registrar, por exemplo, que ele achou que não podia ser estubado, mas ele estubou a pedido do médico, né? Como que fica essa relação? Pois é, isso aí é extremamente complicado, né? Porque é aquela história, né? A partir do momento em que
existe uma exigência médica para fazer o procedimento e o outro profissional não concorda, né, respaldando aí com critérios clínicos ou por testes, enfim, isso de alguma forma precisa ser notificado, né? Uh, Na verdade, quando você tem um procedimento, tá certo? Como desmame, que quem maneja e você gerencia do começo ao fim, quem deveria assumir essa responsabilidade deveria ser o fisioterapeuta naquela forma de ação pela qual a equipe precisa estar alinhada, que é justamente aquela em que, se você está assumindo, tá certo, aquele protocolo, aquele conjunto de ações ali, assuma do começo ao fim, né, e assume toda a responsabilidade. Então, isso é algo preocupante ainda daquela ideia de que eu mando, né? Porque se tem um médico que ouve o fisioterapeuta argumentando de forma extremamente coerente todos os critérios envolvendo uma extubação que não vai gerar sucesso porque o balanço está positivo, ou porque o paciente está muito infiltrado, ou porque o paciente está com muita secreção, ou está com fraqueza muscular, está desnutrido, ainda está séptico, ainda está fazendo febre. Enfim, se você tem todos os argumentos colocados, e mesmo assim há uma insistência meio que, né, autoritária para fazer um procedimento que não está alinhado com a clínica, tá certo? Isso, de alguma forma, é prudente o fisioterapeuta não fazer, não, né, se respaldar de alguma forma, para que ele se veja excluído de qualquer tipo de responsabilidade. Isso é uma coisa realmente muito comum, né, mas é importante que o profissional médico ele se veja, né, inserido nessa rede de cuidados, tá certo? Esse contexto é de poder solidarizar as ações, tá certo? Confiar na sua equipe e poder agir, né, conforme os critérios clínicos, já que a clínica é soberana, e baseado no que o profissional que ele confia plenamente, por isso que equipes alinhadas e que são de níveis, né, praticamente iguais em termos de alinhamento, tá certo? Tanto do ponto de vista de conhecimento como também de ações, elas possam ser geradoras, né, de eficiência e de indicadores positivos nos resultados daquelas ações. Então, é por aí. Respaldo, né, muito escrever, né, colocar tudo em prontuário, colocar no seu livro de ocorrência, já que o livro de ocorrência é uma coisa muito acesso dos profissionais, não concordo com esse tipo de procedimento, fiz a pedido médico, certo? Porque houve uma exigência, então você de alguma forma se exclui de responsabilidades, tá certo? Mas é importante que esse cuidado, que não haja vaidades nenhuma quando se envolve aí, certo? Assistência à saúde e quando está por trás todo um conjunto, né, de ações por parte de outras esferas aí de profissões, só esperando aí para, né, nessa fragilidade de conflitos dentro do próprio ambiente interno de cenários no contexto hospitalar, ou mesmo de consultórios, isso pode, de alguma forma, tornar todos os profissionais, no resultado, vulneráveis. Eu perguntei sobre isso porque uma coisa bastante comum, já aconteceu várias vezes comigo, de eu ser questionado, né? O ideal, obviamente, é essa situação que você colocou, onde existe essa conversa, onde existe esse trabalho em equipe e que todo mundo confia no trabalho um do outro, né? Mas a gente sabe que na prática existem muitas divergências, existem muito essa questão do autoritarismo ainda, de que existe uma hierarquia nas coisas, que não necessariamente é uma coisa que existe na área da saúde, né? Uma hierarquia das profissões, diferente muito do gerenciamento, né? E isso é uma coisa bastante comum. Isso é muito perigoso. Você estude, né, sabendo que quem assume, né, o ato médico, a ventilação mecânica é um ato médico, tudo bem, mas é uma lei branca praticamente. Quem é que cuida na prática, né, da ventilação mecânica? São os fisioterapeutas. Então, o domínio da assistência
de gerenciamento, né, de cuidado, de acompanhamento, tudo é feito pelo fisioterapeuta. Então, dentro da prática, né, quem assume isso aí é o que é encarado por qualquer tipo de apreciação no campo judicial, quando se observa que você tem lei, mas o que na prática funciona é de outra forma. Então, fica valendo o que está funcionando na prática. Então, quem assume a gestão de desmame, tá certo? É fisioterapeuta, ele tem que ir do começo ao fim, então tem que se confiar naquele profissional que está acompanhando, está fazendo teste, está podendo ter respaldo para poder encerrar ali um desfecho, né? Senão não vai estubar, então essa é a minha opinião, o médico de alguma forma tem que aceitar. E em termos práticos, assim, levando para o lado legal, do ponto de vista ali do juiz, por exemplo, quando ele lê ali no prontuário e eu achava que não tinha indicação, e minha opinião era contrária a essa extubação, mas eu fiz a pedido do médico, mesmo que eu tenha evoluído, deixado isso muito claro no prontuário. Para o juiz, isso me exime de culpa, totalmente, parcialmente. Qual que é a visão do juiz sobre isso? Porque a gente tem conhecimento de casos, por exemplo, que o juiz viu o prontuário, viu a descrição, mas como o médico em nenhum momento evoluiu, que ele solicitou a extubação ou que ele realizou a extubação, o único que evoluiu, que realizou foi o fisioterapeuta, a culpa acabou recaindo sobre o colega fisioterapeuta. Em termos práticos, qual que é a avaliação do juiz perante essa situação? A gente tem que entender, Ivens, é isso que eu tenho, que é um alerta e é emergente tudo que a gente está discutindo aqui, porque as sentenças, elas não são coerentes. Você tem que entender porque, quando você vai falar de desmame de ventilação mecânica, é um negócio tão surreal para um juiz, tá entendendo? Que por mais que você explique essas ocorrências, esses eventos muito particulares da medicina, para um profissional que não tem a menor ideia do que está acontecendo, certo? E ele precisa sentenciar, as coisas vão sair tão desalinhadas, tão desacordadas, tão incoerentes e tão injustas, que o direito é muitas vezes injusto, e uma boa parte das vezes sim injusto, certo? Que a gente termina sendo vítima disso tudo, né? Por isso que eu digo, a gente precisa se prevenir. Porque uma vez ocorrendo isso, tá certo? A gente termina ficando muito vulnerável. Claro que para questões de justiça mesmo, equilíbrio de balança, a gente teria o quê? Né? Os dois responsáveis, tanto fisioterapeuta como médico, porque o que está em jogo é a vida do paciente, a qualidade de vida dele, a qualidade de internação, a beneficência. Se você era contrário, você não devia ter feito, porque a prioridade soberana é a manutenção da qualidade de assistência daquele paciente. Eu fiz a pedido de outro, mas existe uma gradação dessa responsabilidade. Eu não concordei, eu relutei, eu refutei, de alguma forma coloquei esses pontos na minha evolução, e se normalmente, por questões de justiça e proporcionalidade, porque isso é um princípio também do direito, eu vou distribuir e vou fazer uma análise de proporção e de gradação da culpa de cada um. Tá? Então, de alguma forma, essas responsabilidades elas vão sendo analisadas do ponto de vista proporcional. E, de alguma forma, a gente consegue resolver desse jeito. Né? É bem complexo. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e seguir aí os seus conselhos aí de sempre prevenir. Cara, a gente hoje fala muito sobre prática baseada em evidência, né, a famosa PBE, e como você mesmo disse aí na sua aula, os pacientes hoje em dia têm cada vez mais acesso às informações. Inclusive, eles podem ter acesso às mesmas informações que a gente tem, né, ao mesmo conhecimento que a gente tem pela internet, os pacientes podem ter acesso a isso. Como que fica a situação no caso, por exemplo, se um paciente a um determinado tratamento que a gente realizou com ele, ele se sente prejudicado no sentido de que ele descobre que talvez o tratamento que você usou não é baseado em evidência ou talvez não fosse a melhor evidência para o tipo de problema dele. Como que fica ele
como paciente, como cliente e a gente como profissional que indicou aquela terapia. Pois é. São conflitos gerados, entendeu, Ivens? De alguma forma, quando você se lança para realizar procedimentos, tá certo? Baseados em dados observacionais, pela minha experiência, né? Isso é uma coisa bastante complicada e é contrário ao alinhamento, né, do que se evidencia na própria ciência, tá certo? E é algo extremamente valorizado no campo jurídico, né, a própria ciência, então vem reforçando a ideia de que a reverência à ciência, a obediência plena a ela, ou a necessidade de atualização, de poder estar acompanhando, né, todos esses dados, informações advindas das ciências, respaldada em publicações sérias, são coisas que dentro de atividades complexas, com uso de tecnologia, protocolos mais difíceis, instabilidades geradas pelas doenças crônicas, cada vez mais difíceis de manejar. Então, se a gente consegue fazer esse alinhamento, por mais ocorrências de dano que são naturais da própria evolução da doença acontecendo, a gente podendo, de alguma forma, sendo vítima, né? Vítima, eu diria vítima, sim, de uma apreciação judicial por inconformismo de pacientes ou por insistências ou por persuasão de advogados, a gente tem como provar facilmente, porque isso está respaldado na ciência. E ao ter um reconhecimento por parte do juiz de que aquilo foi baseado, né, em condutas protocolares realizadas em grandes centros, né, que são respaldadas em publicações, a gente consegue facilmente, né, colocar ali para o juiz de que o que você fez foi feito, né, por base da ciência. A partir do momento em que você nega tudo isso, então, para que fazer formação? Para que estudar? Para que se todos os nossos livros, nossos artigos, todos são inspirados e baseados na ciência. Então, a partir do momento que você cospe na cara da ciência, você está se desfazendo da tua formação, da tua atualização de tudo isso, porque tudo vem da ciência. Então, é muito importante que no campo jurídico ela tenha um peso, um respaldo muito forte. Por isso que a insistência, né, de colegas, né, da nossa área, que né, passa dias e dias compromissados em fazer a exposição de novidades dos artigos, trazendo isso para as redes sociais, como o trabalho de vocês, trazendo essas evidências atualizadas praticamente em tempo real nas lives, nas plataformas. Isso é muito importante. E o encaminhamento, né, que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem que ter com tudo isso, para que a gente possa inserir isso dentro das nossas condutas e a gente poder estar atualizado, agindo da melhor forma. Bastante complicado, né? A gente vê muito esse conflito hoje em dia, a negação da ciência, né? Ou eu aceitar somente aquilo que vai para o meu viés, né? É bastante complexo esse tema hoje. É muito complexo. É aquela história. A gente tem um aumento grande de ações judiciais, mas ela não é uma coisa ainda avassaladora, né? Você tem um aumento, a gente se preocupa com isso, porque a gente está, né, como cientista, a gente está estudando, vendo os números e o aumento, e a gente fala, a gente se previna, cuidado, o negócio está feio. Né? Mas a gente não chegou ainda num pico aí, Ivens. Muita gente continua com as mesmas práticas autoritárias, né? Com algumas práticas, muitas vezes intolerantes, implacáveis, né? Nas relações, nos cenários de saúde, de assistência em saúde, desprezando a ciência, porque se veem blindados pelo próprio fato de ser profissionais reconhecidos pela sociedade. Ponto. Né? E isso muda a partir do momento em que ninguém está blindado. Né? A partir do momento em que hoje é um filão, olha, ação envolvendo profissionais de saúde é um negócio interessante.
né? E a gente tem que pensar que tem profissional de toda qualidade. E parece que tem mais profissional desse nível, né? E a gente tem que estar preocupado com eles, certo? Porque eles usam muito das suas habilidades, né, do uso da lei, tá certo? E do uso da lei e da nossa fragilidade em constituir prova. Isso é um negócio problemático, tá certo? Porque isso termina, né, tornando a coisa muito difícil. Tem muita gente que me procura, Ives, para tentar o que é que eu faço, porque eu estou com ação judicial. Faz aí uma análise, porque eu faço mais consultoria. Aí, quando eu olho esse prontuário não tem nada, Ives, nada, nada, nada. Então, assim, rapaz, não tem jeito não. Muito complicado. Nem o perito vai conseguir fazer muita mágica aqui com isso aqui, entendeu? Então, vai ser muito difícil, muito difícil. Tenta resolver em conciliação. Aí, quando vai para conciliação, rapaz, eu me lasquei na conciliação, porque foi uma casa que eu tive que pagar. Pensar assim, isso dá um aperreio dentro de você, né? Porque, de alguma forma, são colegas, são pessoas. Tudo bem que a gente. É tão fácil ser advogado de vítima, é tão bom, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é só fazer o feijão com arroz. Por quê? Porque quem tem que provar tudo é a outra parte. Esse é o grande desafio do advogado que protege o profissional de saúde. Né? Esse é o grande problema. Né? Tá protegendo, porque esse realmente precisa suar para provar. Né? Então, isso é um negócio muito complicado. Uma pergunta para você sobre imperícia e negligência. Vou fazer essa de imperícia primeiro, levando um pouquinho em conta o cenário americano, tá, meu amigo? A gente sabe que hoje lá na justiça americana eles conseguem separar bem e determinar a responsabilidade do hospital e do profissional. Hoje eles estão num ponto que, porque eles passaram por tudo isso que a gente está passando hoje no passado, e aí eles já evoluíram um pouco mais nessa questão, né, na saúde, e eles conseguem separar bem, até porque os hospitais criaram meios de se proteger e separar quando a culpa é do próprio hospital ou quando é do profissional, até porque lá nos Estados Unidos não tem um sistema de saúde pública, então os pacientes estão muito de olho porque os pacientes estão pagando tudo do bolso deles, né? E uma situação que a gente vê muito comum aqui no Brasil, quando a gente leva para esse lado da imperícia, é a presença de não especialistas, por exemplo, na área da terapia intensiva. É muito comum a gente ter um fisioterapeuta sem uma especialização, sem uma formação específica de terapia intensiva, até mesmo médicos, porque a gente sabe que a gente ainda não tem um número de médicos intensivistas suficiente para suprir todas as nossas UTIs. Então é muito comum que a gente veja situações corriqueiras que acontecem por falta dessa experiência mesmo de formação, né? Como que fica isso para o hospital e que contrata esse cara? Por exemplo, é muito comum em concursos se colocar lá fisioterapeuta, sabendo que é um cargo de UTI e simplesmente a exigência na hora da prova é simplesmente um diploma de nível superior em fisioterapia e nada mais que uma comprovação de experiência de um certo tempo ou de você ter um título de especialista ou uma pós-graduação lato sensu, por exemplo, né? Isso é tão complicado, Ivens, porque o hospital é o primeiro a ser demandado, né? Então, quando você tem a ocorrência de danos, né, em cenário hospitalar, o hospital é o demandado, mesmo porque a responsabilidade passa a ser objetiva, né? O hospital depois entra com uma ação regressa, a gente chama de ação regressa, diretamente para o profissional que praticou o ato propriamente dito. Então, isso é um prejuízo enorme para o profissional, é um ônus que o hospital termina tendo que bancar. Isso é um problemão para a assessoria jurídica. De alguma forma, o que eu vejo muito nos hospitais é uma preocupação, sim, já se alinhando com os protocolos advindos, principalmente da experiência americana, de segurança do paciente, tá certo? Os protocolos para evitar o mínimo de dano, né? Evitar qualquer tipo de dano ao paciente, utilizando protocolos assistenciais de cuidado e de segurança do paciente, mas realmente para a questão da perícia não é uma preocupação. Eu não vejo isso acontecendo nos recrutamentos, tá certo? Você muitas vezes assume, porque ninguém quer assumir
plantão de terapia intensiva. Há também, historicamente, né, dentro da cultura da formação, a gente vê isso muito descarado agora com o Covid-19, a pouca sensibilidade de profissionais em adentrar no mundo da terapia intensiva, né? Você vê que do mesmo jeito que teve puxadinho, né, de quarto para aumentar a UTI, a gente teve que contratar gente de toda qualidade para prestar assistência altamente complexa em assistência em Covid-19. Então, isso foi um grande problema, porque de alguma forma tinha gente que estava ali fazendo só para peça alegórica ali, não entendia nada do que estava acontecendo, totalmente, né, perdido no tempo e no espaço, dentro daquele contexto caótico, apocalíptico das UTIs. Então, há uma preocupação mínima do hospital em relação a essas questões envolvendo a perícia de profissionais, tá certo? Lidando com procedimentos mais complexos em cenários mais difíceis, como é a da terapia intensiva. Então, isso também é um alerta para os gestores, né? Tá trabalhando com profissionais, tá certo? Com qualificados, especializados, peritos, habilitados nesse tipo de assistência especializada, para que justamente os eventos não ocorram e isso não traga mais prejuízos ao próprio hospital. Então, de alguma forma, termina sendo um problema financeiro que o hospital precisa bancar e a assessoria jurídica fica meio que perdida também, porque aquela história, é muita gente perdida dentro dessa articulação entre medicina e direito, tá entendendo? Aí você tem uma assessoria jurídica que não são profissionais, que não são especialistas em direito médico, não entendem nada de medicina e só sabe do clássico. Aí vai à busca de perícias, né? Vai à busca de perícias que a perícia vem complexa com termos médicos, eu disse, meu Deus, eu não consigo entender nada. Aí vai para os próprios médicos do hospital, que, né, já não consegue mais lembrar de nada, não tem nada escrito no prontuário. Ivens, quando você vai ver, o desmantelo está grande e quem sai, certo? Muitas vezes você teve todo o cuidado, uma assistência do mundo, mas você recebe uma ação judicial, quando vê, meu Deus, eu fiz tudo certo, como é que pode passar por um negócio desse? E paga. Eu fui injustiçado, não tem jeito, vai pagar a indenização. Por causa desse caos, Então, é muito importante que a gente esteja atento a todos esses cenários. É muito complexo mesmo, meu amigo. Vou fazer uma pergunta aqui a respeito de negligência. Se tiver colega médico, enfermeiro aí, nada pessoal, tá? Eu vou fazer essa pergunta porque é da nossa experiência como fisioterapeuta, é um exemplo muito prático que acontece com a gente muitas vezes, tá? Por exemplo, algum colega enfermeiro ou médico detectou, por exemplo, ali, sei lá, um paciente numa determinada enfermaria que está lá traqueostomizado, por exemplo, o cara está lá secretivo, desconforto respiratório, porque visivelmente por secreção, aí a gente recebe aquele velho chamado lá, chamando o fisioterapeuta para aspirar. E aí, ali naquela conversa ali no telefone e tal, o fisioterapeuta acaba conversando, falando que não vai, porque já que já sabe que o problema é aspiração, pede para que o colega ali do setor faça e tudo mais. Pensando numa situação onde nem o colega que está no setor que chamou, nem o fisioterapeuta se deslocou até lá e aconteça algo com o paciente, quem que foi negligente? Foi o colega que detectou a ação, o problema e não fez nenhuma ação e quis transferir a responsabilidade para uma terceira pessoa? Ou foi, por exemplo, o fisioterapeuta que não atendeu a esse chamado? Pois é, Ives, para o direito, não importa, certo? O problema é, o dano ocorreu, a vítima está ali, a pior aconteceu, ela daquela hipóxia, ela fez um AVC e aí a paciente ficou sequelada e verificou se foi a falta de assistência, a negligência nessa assistência, certo? Foi aquilo ali. Os envolvidos, as partes ali que foram identificadas, tá certo? Um porque não foi, né? E a outra porque ficou jogando para um para outro. Então, todos, na verdade, envolvidos na assistência, que deveriam estar ali atendendo aos compromissos bioéticos de não maleficência e beneficência, eu sou movido por isso, eu tenho que prestar essa assistência.
né? Porque o paciente está em primeiro lugar. Ele que é o objeto da minha atenção, do meu cuidado 24, no meu plantão nas 12 horas. Então, eu tenho que ir, mesmo que depois eu faça um estardalhaço, uma confusão, porque a prioridade é o paciente, né? Então, é muito importante que eu possa estar ali, mas eu vou depois fazer uma confusão, um barraco grande, porque eu não posso ficar assumindo a aspiração de um paciente, quando, na verdade, a enfermagem poderia tranquilamente fazer esse procedimento, antecipar, evitar o sofrimento e, né, não chegar nas últimas, me chamar para fazer uma simples aspiração. Então, a gente depois se resolve, né, mas naquele momento o paciente é prioridade. Resolve, depois resolve o conflito interno. Mas a prioridade, sempre quando tiver como elemento centralizador o paciente sofrendo, né, e na perspectiva de sofrer algum dano, eu preciso evitar ao máximo. E aí, essas coisas, elas não são consideradas na análise, na apreciação judicial. O que está em jogo ali é o dano, as repercussões do dano e quem é o responsável. É aquela coisa de quem é o agente, certo? Os dois, certo? Tanto o físico como o enfermeiro, como o médico, seja lá quem for o profissional, certo? Não prestou aquela assistência devida no momento ideal, no time certo, então a culpa é daqueles profissionais. Tudo ocorrências bem comuns, né, Ives? Cara, muito comuns e que a gente vive no dia a dia, a gente escuta relatos de colegas, de situações que às vezes foi só um bate-cabeça, um bate-boca, mas de situações também que já correram para desfechos piores, né? Então, acho que sempre fica aquela coisa assim, ah, mas nunca vai acontecer. Vai, um dia vai acontecer, pode ser com você, Um dia pode, acontece. pode ser com um colega, mas a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente. É sempre bom a Exato. gente poder estar alerta, atento e seguir esse seu conselho, que é bom, previna. Previne, você tem que prevenir, né, o tempo inteiro, porque as pessoas, é aquela coisa, as pessoas têm consciência, elas sabem, certo? Qualquer coisa, ele fez uma ação e move. Há dificuldade muito grande, não há dificuldade. Tem defensorias públicas ali com a assistência gratuita para quem não puder pagar, certo? É só comprovar a carência. Então é fácil demais. O CDC está à disposição de qualquer cidadão brasileiro. E aí você tem todas as facilidades processuais para você mover essa ação. Então, é muito difícil você terminar ganhando uma ação dessa se você não tiver muito atento com a possibilidade de estar o tempo todo se respaldando. Vou fazer uma pergunta aqui do meu amigo Paulo Douglas aqui, que ele mandou no chat. Ah, joia. Paulo lida bastante com cuidados paliativos também, e ele mandou uma pergunta aqui a respeito da distanásia, né? Por exemplo, paciente sabidamente em cuidados paliativos, e aqui, pelo exemplo que ele dá, é um paciente já em cuidados de fim de vida, terminal, e que está sendo mantido vivo basicamente pela ventilação mecânica. Hoje, a distanase ela pode ser alvo de ação judicial, assim como a gente sabe, sabidamente a eutanásia pode ser, né? A gente tem hoje prerrogativa já para a distanásia também. Ivens? Eita, tá escutando? Tô. Então, olha só, Paulo, é o seguinte, essa questão da distanase é um dilema bioético, né? Um dilema ético. Então, tem temas bem sensíveis da bioética, que é justamente o estudo de algumas situações conflituosas na área de saúde que não tem um desfecho, ainda não tem uma solução, são vários, né? Então, quando a gente vive um dilema, a gente tem que pensar, tá, em como é que está o contexto. Então, eu tenho que ir onde o fluxo vai, né, vai me levando. Então, quando a gente tem dilema, tem distanásia, tem família complicada, não quer que o paciente morra, então respeito a família, né? É aquela coisa de minimizar o dano, de tentar trabalhar com beneficência. A gente sabe que se a gente, né, entrar no tema ortotanásia, que é a condução normal do processo terminal acontecendo de forma natural,
A gente fazer um comentário desse de não investir com tratamento, pode ser que isso possa, né, gerar um conflito familiar. Um conflito que pode ter repercussões negativas do ponto de vista jurídico. A família deseja um investimento máximo. Eu paguei para que essa assistência seja plena. Outros familiares, olha, eu não quero insistir com tratamento fútil. A equipe toda me comprovou que realmente a situação da minha mãe é uma situação muito difícil, a condição terminal. Qualquer conduta feita aqui é mais para aumentar o sofrimento da família e principalmente dela, então eu autorizo a ortotanase. Então, nesse momento, não há um encaminhamento jurídico, bioético, protocolar, tá certo? Que seja decisivo, definitivo, né? Então, a gente vai seguindo o fluxo, dependendo de como o cenário ele vai se montando para que a gente possa assumir de forma a não prejudicar a família, não, né? Mas vai prejudicar o paciente. Mas aí é aquela coisa, né? Como é que vai ser? A gente vai ter que assumir a responsabilidade do paciente em detrimento da família que assume a responsabilidade, assume essa questão da autonomia quando o paciente não consegue mais não consegue mais expor a sua autonomia, né? O que ele sente, o que ele deseja, né? Então, de alguma forma, esse respeito a família ela tem que ser atendida. Vou aproveitar a pergunta do Paulo, só para mostrar de novo que semana que vem a nossa live é sobre cuidados paliativos. Bom, então, perde aí, meu amigo, já fica de olho, sabe aí a gente consegue discutir um pouquinho mais de a NASA, que é um bastante importante de hoje aí, por aí semana falar mais ativos. E, meu amigo, queria aí te agradecer por você ter participado aí, ter disposto aí do seu tempo e do seu conhecimento jurídico todo aí nessa live com a gente. Sempre muito bom ver suas exposições aí. Agradeço bastante, tá? Galera que não segue Dosto ainda, segue Dosto lá nas redes sociais, vale a pena. Cara, fisioterapeuta, advogado, quem não sabe também é cantor, tem uma banda, o cara multitarefas aí, vale a pena seguir. Fica à vontade aí, quiser dar algum recado, fica à vontade, meu amigo. Então, agradecer mais uma vez, né, Ivens, essa oportunidade de estar com você, é um prazer. Você sabe como você, eu tenho um afeto por você, você é um grande amigo, né? Quando você está aqui em João Pessoa, a gente faz uma farra, a gente, né, devassa essa cidade, né, procurando todos os lugares para a gente curtir. Então, é sempre um prazer ele receber e, mais ainda, conversar, ainda mais compartilhando saber, conhecimento junto com seus seguidores, tá? Então, mais uma vez, né, foi um prazer, né, ter passado essa 1h30 com você aqui, com o seu público. Agradeço a oportunidade e, claro, desejando aí a todos, né, uma excelente semana. Qualquer coisa, como eu acabei no finalzinho da live, da minha apresentação, qualquer dúvida, questões jurídicas envolvendo direito médico, direito à saúde, me procurem lá no @dostoandrade, que é meu Instagram, e aí vocês podem fazer qualquer tipo de consultoria que eu responderei com o maior prazer do mundo, ok? Obrigado, Ivens. Até a próxima terça-feira, cuidados paliativos. Imperdível, eu vou estar lá assistindo, com certeza. Eu assisto toda semana. Segunda-feira, hein, dia 28, não perde, hein? Segunda-feira. E tô esperando aí, já até falei com a Andrea esses dias aí, viu, Dosto, que eu fui perguntar se o módulo vai acontecer. Eu quero voltar aí pra gente tomar aquele caldinho Lovina de novo, né? Para Nossa, aproveitar, né? tem que ter Lovina, tem que ter Lovina aí para mim, com certeza. Bom demais, meu Obrigado, amigo. Ivens. Obrigadão aí, cara. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí e até semana que vem. Com Deus.